O mundo assistiu esta semana, estarrecido, perplexo, boquiaberto, uma entrevista de Trump ao lado de Netanyahu, anunciando a disposição dos Estados Unidos de apoiar o plano das alas mais extremistas de direita, diretamente neofascistas, do governo liderado em Israel por Benjamin Netanyahu, de apoiar a limpeza étnica na faixa de Gaza. Sem meias palavras, Trump declarou diretamente que os Estados Unidos teriam a disposição de ocupar a faixa de Gaza e impulsionar o desalojamento de até 2 milhões de palestinos que são sobreviventes de um crime de guerra, que foi a ofensiva genocida liderada pelo Estado de Israel a pretexto da destruição do Hamas. Esta política imperialista, colonial, evidentemente obedece a uma estratégia geral do governo Trump, de Storm and Drum, ou seja, as fórmulas inspiradas no fascismo do século passado, que defendiam tempestade e trovão, ofensiva permanente, o método da Blitzkrieg. Nos mesmos dias, o governo Trump anunciou que suspendia as relações com a Organização das Nações Unidas responsáveis pela ajuda humanitária contra os palestinos, já tinha anunciado a ruptura com a Organização Mundial da Saúde, já tinha denunciado o Tratado de Paris, mas não satisfeito, manteve o ultimátum contra o Panamá, exigindo a retomada do controle do canal que faz a ligação do Atlântico com o Pacífico. Manteve ameaças contra o Canadá e contra o México e simplesmente suspendeu a guerra tarifária por um intervalo de 4 semanas para impor as condições de uma negociação que garanta o nacional imperialismo yankee de dominação dentro das relações da tríade, porque nem sequer a União Europeia será poupada das ameaças de guerra tarifária levantadas por Washington. Ou seja, o mundo está estarrecido diante da ofensiva contra os imigrantes, que são aos milhões e milhões, e Trump já iniciou voos para a prisão de Guantánamo, em Cuba, e promete transportar para Cuba até 30 mil imigrantes, e impõe como condição da negociação com os seus próprios aliados uma rendição, ou seja, dentro da tríade Estados Unidos, União Europeia e Japão, os Estados Unidos não só querem manter a liderança, mas querem que se ajoelhem os seus aliados, incluindo o Reino Unido. E esta estratégia obedece a um cálculo de que é necessário impor novas condições no mercado mundial contra a China. E por isso a China é o centro deste movimento tático, assim como os ataques às conquistas democráticas, históricas, das mulheres, dos LGBTs, dentro dos Estados Unidos. Portanto, nós estamos falando de racismo exaltado, nacionalismo delirante, nós estamos falando de negacionismo climático, nós estamos falando de uma ruptura com as conquistas da civilização do último meio século, um ataque ao mundo da cultura, da arte, da universidade. E o que é evidente diante deste contexto é que a esquerda mundial não
pode subestimar, diminuir o perigo representado por Trump. E, portanto, o desafio que está colocado para toda a esquerda mundial é compreender que estamos realmente diante do perigo de um, entre aspas, de um inverno siberiano. Nós estamos diante de uma ofensiva imperialista reacionária, que está disposta a ir até o limite de crimes contra a humanidade, como é o desalojamento de milhões de palestinos da faixa de Gaza para preservar sua supremacia no sistema internacional de Estados. Diante disto, nenhuma organização dos trabalhadores, os movimentos feministas, os movimentos ambientais, os movimentos estudantis, os movimentos negros, os movimentos LGBTs, os movimentos agrários, camponeses, os movimentos populares não podem ser indiferentes. Nenhum governo do mundo pode se colocar na arquibancada. Sem união na América Latina, cada uma das nossas nações será humilhada pela superioridade do poder norte-americano. E o caminho, portanto, passa pela resistência. E é nesse marco que surgem respostas inspiradoras, que são o início de um processo, que são um primeiro passo, mas que merecem ser abraçadas. Na Argentina, sob a liderança dos movimentos LGBTs, uma marcha antifascista colocou, agora já no verão de 2025, dezenas de milhares, talvez algumas centenas de milhares nas ruas de Buenos Aires, e um processo também de grande impacto internacional foram as manifestações em Berlim contra o perigo da AfD, enfim, dos extremistas de direita que são herdeiros da tradição fascista, que estão posicionados nas pesquisas, por enquanto ainda em segundo lugar, mas ameaçando superar os 20%. Estas manifestações, Buenos Aires, Berlim, elas abrem um caminho. E nós devemos nos preparar para também construí-las no Brasil. Mas o governo Lula não pode ser indiferente a este processo. Nós precisamos que o governo liderado pelo PT em Brasília seja um ponto de apoio para a luta contra o bolsonarismo, para a luta para colocar na prisão generais golpistas e Bolsonaro na cadeia.